parte feminina de Jesus, era sua esposa, que seria revelado durante as eras. Aleluia! Que o Senhor nos ajude uma vez mais. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Quando eu chegar no Egito, o que eu falo para eles? Qual é o teu nome? Diga que o meu nome é o Eu Sou. Eu sou o que sou, sempre presente. Eu cumpro a minha palavra. Em Apocalipse 19, mostra aquele que está sentado sobre um cavalo branco e tem uma aguda espada que sai da sua boca. Está escrito na sua coxa e no seu vestido: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Não a palavra de ontem, nem tampouco a palavra que vai se cumprir, mas o Eu Sou, sempre cumprindo a sua palavra. Eu velo, ele disse Jeremias. Capítulo 1 de Jeremias. Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, que vês? Ele olhou e disse: vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para aguardar. Deus fez um trocadilho com Jeremias, porque a palavra amendoeira no hebraico é shaked. E a palavra velar no hebraico é shakad, ou vice-versa. Que viste, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, a amendoeira é a primeira árvore a florescer depois do inverno. Rapidamente ela desperta no hemisfério norte. Então Deus se compara com uma própria árvore de amendoeira. E seus filhos são comparados com árvores. Não árvores que não despertam em sua estação. Porque ele disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Há muitos que se dizem cristãos, há muitos que se dizem adoradores, há muitos dizendo: somos filhos de Deus, temos ministérios, somos santificados, mas aconteceu o mesmo com Arão lá atrás. E todos diziam: somos santos, temos o ministério, Moisés. Aí Deus manda Moisés pegar os cajados deles e colocar na presença dele. Coloca aí diante do sétimo selo a presença de Deus. Coloca diante da luz, da glória da Shekinah. Coloca bem debaixo do pilar de fogo, que eu vou ver. Aí colocaram lá vara de eucalipto, colocaram lá vara de cambuim, seja o que for, e colocaram o cajado de Arão, uma vara de amendoeira. E quando a luz desceu, quando a primavera começa, quando o sol desce para brilhar sobre aquelas varas que estavam todas secas. Mas eu lembro de Ezequiel, quando ele viu o vale de ossos, sequíssimos, e a palavra que estava lá. E Deus pergunta para Ezequiel: poderão esses ossos reviver? Ele disse: tu sabes, Senhor. Então fala sobre eles. Ele disse: ossos se juntem, e começaram a se juntar.
osso a osso, cada um em sua junta. As escrituras começaram a se juntar, Deus fazendo uma restauração. Aleluia! E vem sobre os ossos os nervos, para ligar os tendões, e depois sobre os nervos vem a carne, e sobre a carne vem a pele. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, mas não tinha ainda vida própria. Então sopra mais uma vez, filho do homem, nesta parte adicional da palavra. E ele soprou, e veio um vento, e eles se puseram de pé. Diz a Bíblia que se tornaram um exército invencível. Aleluia! E Deus tem nos colocado em sua presença como varas de amendoeira. As varas que florescem quando o sol aparece, quando o rígido inverno passa, quando a neve começa a derreter. Assim passou a igreja pelas escuras eras. Assim passou o longo inverno das eras. Mas de repente o sol começa a brilhar. Começou lá com Lutero, mas era somente um brilho pequeno de sol. Mas todas as pregações de justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo foram potencializadas aqui. Por isso o profeta veio com todos os cabos soltos. E quando a luz brilhou, o que vês, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Vistes bem, porque eu velo, o shaqued e o shacade, amendoeira e velar, eu velo, eu cuido, eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. Eu não fico esquecido da minha palavra. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Ele havia falado através de Isaías. Quantos anos atrás ele havia falado? 700 anos atrás. A unção bateu em Isaías e ele começou a falar. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele não soube o que falou. Depois que tocaram a fita, ele entendeu o que era. Se tivesse gravador para gravar o que Isaías falou. Passaram-se os anos, 100 anos, 200 anos. Eu acho que Deus esqueceu. Não, Deus não esquece de suas promessas. Jesus cumpre todos os seus compromissos. De repente chegou a estação, o tempo do florescer de uma vara de amêndoa. Deus começou a procurar em todo Israel uma virgem que era a vara de amendoeira, que estava florescendo, que a palavra começou a brotar dentro dela. E o Mombrana prega a mensagem, a Maria, a crente. E ela estava pensando naquela escritura, Senhor, como que é aquela escritura? Uma virgem conceberá. E de repente ela encontra-se com um homem, o varão Gabriel. Salve a agraciada do Senhor, bendita és tu entre as mulheres. Ela ficou analisando que saudação era aquela, porque de ti nascerá aquele que será o Salvador do mundo. E a mensagem, a palavra floresceu em Maria. E Deus em Maria glorificou a sua palavra. Agora o glorificar não quer dizer que Maria saiu por ali e ela tinha poder para destruir todos os inimigos e cada um que se levantava. Não, ela foi muito mal comentada e falavam muito e a rejeitavam, mas ela guardava em segredo todas aquelas coisas. Porque sabia que o que nela foi gerado era do Espírito Santo. O que era Maria naqueles 9 meses? Maria era o Verbo encarnado. Maria era, eu sou o que sou. O que tu és? Eu sou uma mulher grávida na terra. Sim, porque na estação própria, no dia presente, a palavra de Deus não estava em nenhum outro lugar. A palavra inteira do dia estava em Maria. Porque Deus vem dando sua palavra.
glorificando a sua palavra. Ele disse que enviaria um libertador, falou a Abraão, e de repente o libertador aparece. O que eu vou dizer para eles? Diga que o eu sou me enviou a vós. Tu és a minha palavra. Diz a Bíblia que Deus tirou Israel do Egito com mão forte. Mas aquela mão era a mão de um pastor. Era a mão de um homem que há 40 anos pastoreava as ovelhas lá de trás da montanha. Mas a palavra de Deus teria que se cumprir. Porque se Deus não cumprir a sua palavra, e como que Deus ia cumprir a sua palavra? Enviando um libertador. Como que Deus ia cumprir a sua palavra em Maria, para que o Cristo nascesse? Ele teria que vir através de uma virgem. Porque a sua palavra já havia sido dita que uma virgem conceberia. Então, Maria foi o verbo encarnado na terra. Podia procurar Deus em qualquer outro lugar. Deus não estava em qualquer outro lugar. Deus estava em uma mulher embaraçada, como fala o castelhano. Em uma mulher grávida. Então Deus, ele teve que se apresentar. É como um drama a desenrolar-se. Ele é sempre o eu sou. Ele teve que se apresentar ali atrás em um personagem. Ele teve que ser um Noé, construindo uma arca. Mas agora o eu sou não vai trabalhar através de uma arca. Por isso diz João Brana, Moisés não poderia vir com a mensagem de Noé. A mensagem de Noé esteve bem para os dias de Noé. Mas agora ele traria o povo através do Mar Vermelho. Aleluia! Eu sou o que sou. Então ele teve que se apresentar através da virgem. Ele teve que se apresentar em um menino chorando em uma manjedoura. A palavra estava ali. A palavra envolta em trapos. O presente que Deus embrulhou. As pessoas não davam nenhum valor. Disse Isaías. Nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era um homem de dores, experimentado no trabalho. Agora que paradoxo. Quando Isaías descreveu o cumprimento da palavra, a plenitude de Deus na terra, Jesus Cristo. Quando Isaías descreveu, disse que não havia nenhuma beleza. Ninguém o desejaria. Seria um homem de dor.